Eu fico muito chateado com algo que sempre acontece aqui por essa profissão que eu adotei, né? E mais precisamente aqui no canal. Ao mesmo tempo, eu não deveria ter direito algum de ficar tão chateado com isso, porque quando eu parei pra analisar, não passa de uma hipocrisia. Sabe quando o errado tá comentando sobre o mais errado ainda? Deixa eu te explicar com calma o que eu quero dizer. Eu lanço vários vídeos por semana, no mínimo 3. Dentro do meu coração, é fato, eu gostaria que todos os vídeos fossem sucesso de views, de comentários, de repercussão, enfim. Não adianta fingir que não. Por mais que às vezes eu realmente ache irrelevante os números, mas muitas vezes eu me preocupo. Caso contrário, eu voltava a fazer apenas os textos, publicava em algum canto, mesmo com a certeza que ninguém ia ler, e seguia desse jeito. Então, como eu faço o que eu faço, acaba sendo para ser visto. Os números, é evidente, me animam e também, obviamente, me deixam tristes em alguns fatos mais específicos. Mas tem um tipo de número que me desanima demais. E esse número é quando ele é alto. Que é quando eu falo mal das coisas. Seja aquilo ruim, ou só eu não tenha gostado daquilo dali, enfim, o que é bem diferente, diga-se de passagem, e isso dá muitas views. Isso é um sintoma, do meu ponto de vista, muito ruim do nosso relacionamento com o conteúdo. Eu acho que filmes e livros e música, eles mandam como se fosse, eles transmitem alguma coisa, né? E aí quem capta, quem lê, quem vê o filme, ouve a música, consegue captar ou não consegue captar. Isso não significa que a pessoa está certa ou errada, né? No caso de você apreciar uma obra de expressão artística, eu acho que é uma coisa boa e é bom para todo mundo. Recentemente eu fiz a crítica de Madame Teia. Título, thumbnail, enfim, tudo indicava que eu iria falar mal por não ter gostado do filme. Depois fiz a resenha da primeira temporada de Avatar, o live action da Netflix, né? E título, vitrine, nada disso também mentia. Eu iria majoritariamente desaprovar a série, ainda que tivesse levantado alguns pontos positivos. Ambos os vídeos estouraram de views, estouraram de comentários, enfim, estouraram, né? Romperam, acho que muitas vezes até a minha própria audiência. Poucas semanas antes eu estava fazendo uma certa maratona de cobertura dos filmes principais do Oscar. Falei de Pobres Criaturas, O Menino e a Garça, Vidas Passadas, Zona de Interesse e etc. Não é que esses filmes tenham ido mal de audiência, entenda. O que eu quero trazer é que há uma dicotomia muito grande quando eu tô falando bem de coisas boas e quando eu tô falando mal de coisas ruins, né, que eu acho ruins. E como esses filmes, muito bem trabalhados do meu ponto de vista, ficam muito abaixo, metade eu diria, às vezes muito mais do que metade, dos filmes que eu estou majoritariamente escorraçando, digamos assim, mesmo que ainda com elegância, mas, enfim, escorraçando. O mal atrai muito mais do que falar bem. Esse é o ponto, né? Eu odeio isso, cara. Mais do que odiar, eu identifico como algo essencialmente problemático. Eu falo bem, eu falo mal, ou falo mais ou menos, quer que seja, depende da majoritariedade dos argumentos, mas isso é a minha verdade, é a verdade dos meus sentimentos. É uma organização do que eu penso colocada agora em argumentação. É tudo isso, né? Eu não falo mal porque quero falar mal, eu não falo bem porque quero falar bem. Eu falo porque é o que eu senti e agora estou transformando em texto. Ou seja, eu não falo por audiência. Era só esperar a série ou o filme ser lançado, aguardar as notas do público no Rotten Tomatoes e pronto, mentir os sentimentos. Mas eu não faço. Eu respeito aquilo que eu senti. E nem vou me desviar do que eu faço hoje em dia. Eu falarei o que tem que ser dito e dou a quem doer, felizmente ou infelizmente. A reflexão que eu trago aqui é como essa obviedade do público de sempre comprar o contrário gera uma massa sempre muito inflamada. Sempre, inclusive, sendo utilizada a favor única e exclusivamente de visualizações. Eu acho as minhas resenhas de Zona de Interesse, Anatomia de uma Queda, Vidas Passadas, porra, Menina H, eu acho maravilhosas, assim, de verdade, muito mais interessantes, muito mais criativas, profundas, quer que seja, do que as resenhas de filmes que, em sua maioria, os argumentos servem para buscar validar um ponto que, a partir do filme ou série, eu não gostei. Em vez de, por outro lado, construir algo, né? Tentar, a partir desse filme ou série, construir temas, construir elementos, construir uma reflexão partindo para o lado um pouco mais positivo. Propor, por exemplo, um bom exagero dos entendimentos sobre aquela arte, sobre aqueles sentimentos, sobre aquelas execuções e por aí vai, coisa que eu amo fazer. Em resumo, propor construção vai ser sempre mais interessante para mim, vai ser sempre mais impactante do que o contrário, mas não parece ser o que boa parte ou a maioria do público quer.
As pessoas querem sangue. As pessoas querem o caos. Uma frase bem dita dificilmente vira tendência nas redes sociais. Agora, o contrário disso não só vira uma tendência, como aquela pessoa tem a sua imagem alçada ao estrelado, mesmo que seja dentro daquela retórica do fale mal, mas fale de mim, né? Os exemplos são vários. Destruir em vez de construir é o que comanda a internet, as redes sociais. E o YouTube não é diferente, muito pelo contrário. Nosso prazer está sendo construir o desprazer. É bizarro, né? Wir leben heute in einer Gesellschaft, die zunehmend narzisstischer wird. Die Libido wird primär in die eigene Subjektivität investiert. Das narzisstische Subjekt kann dagegen seine Grenzen nicht klar festlegen. Ihm erscheint die Welt nur in Abschattungen seiner selbst. So verschwimmt die Grenze zwischen ihm und dem anderen. Es ist nicht fähig, den anderen in seiner Andersheit zu erkennen und sie anzuerkennen. Das narzisstische Leistungssubjekt von heute ist vor allem auf den Erfolg aus. Erfolge bringen eine Bestätigung des einen durch den anderen mit sich. Diese Anerkennungslogik verstrickt das narzisstische Leistungssubjekt noch tiefer in sein Ego. Der Eros macht dagegen eine Erfahrung des anderen in seiner Andersheit möglich, die den einen aus seiner narzisstischen Hülle herausführt. Er setzt eine freiwillige Selbstaberkennung, eine freiwillige Selbstentleerung in Gang. Eu não tenho uma conclusão para esse pensamento, de verdade, não tenho. Eu apenas estou trazendo aqui enquanto reflexão. É a elaboração de uma pergunta muito mais do que uma resposta ou uma conclusão a respeito disso daqui. E agora eu farei o meia-culpa, que eu disse lá no começo, né? E direi porque que eu acho hipocrisia da minha parte eu ficar irritado com esse assunto todo. Eu tenho um grupo no WhatsApp com 2 amigos meus, né? O Juvenal e o Márcio Renato. Esse grupo ele foi criado por uma paixão que a gente tem em comum, que é briga de rua. O sujeito que tá aqui reclamando que não gosta que a desgraça renda mais do que a graça é o mesmo sujeito que tem um grupo para analisar minuciosamente uma das maiores desgraças da sociedade nada sociável, isto é, seres humanos se digladiando na rua. Aí eu perguntei no grupo, né, enquanto pensava esse texto aqui, o que eles acham disso tudo que eu tô falando. Macho, porque ninguém se importa com os John Wicks da vida real. Só pra explicar, essa é a voz do Márcio Renato, tá? Ele começa dizendo aí, né? Porque ninguém se importa com os John Wick da vida real. Ou seja, ninguém se importa com o que foi feito pra ser bom. Afinal, o que foi feito pra ser bom não fez mais do que o necessário? É esse o ponto? Mas vamos continuar escutando o Márcio Renato. Os caras altamente treinados, capacitados, aptos pra fazer aquilo. Ai, treinei. Ai, tô pronto. Ai, meu preparo físico. Ai, a nutrição. Não. A gente quer ver as velhas brigando. Os gordinhos sentando a pena no outro. Os bebos que dá um murro e cai. É a briga arte. A briga mambembe. A briga que faz o brasileiro fazer... A briga que não tem, assim, o árbitro, sabe? Não tem regra. É dedada, é escorregão, é tudo, entendeu? É a vergonha que passa. É a briga do povo brasileiro. Tá aí, ó, o ponto, ó. É a briga arte, é a briga mambembe, ou seja, algo essencialmente ruim se torna bom pelo fato de ser verdadeiro. E isso começa a clarear as minhas ideias, e ainda que fique na reflexão, eu chego próximo de uma resposta ou de um entendimento do sentimento geral. Quando eu falo verdadeiramente mal de algo, pelo menos essa é a conclusão que eu chego, nada mais do que eu estou fazendo é trazer talvez esse aspecto mambembe, esse estilo comum para falar sobre algo que no meu caso é filmes e séries, ou seja, eu estou propondo uma sincera briga de rua. Talvez, e eu digo apenas talvez, o que vende então é o fato de eu ser verdadeiro? Se a resposta dessa pergunta for sim, quer dizer que eu não sou verdadeiro ao falar bem das coisas? Ou quer dizer que ao falar bem das coisas da maneira que eu falo não surte tão verdadeiro? Então eu tendenciono a achar que a resposta a essa pergunta inicial que eu fiz é não.
A diferença aqui é uma disputa entre John Wick e o véi que luta com um taco de sinuca na mão enquanto foge de um cachorro caramelo. Por que o véi que foge do cachorro caramelo é melhor do que o John Wick? Por que falar sobre a luta do John Wick é menos engajante do que sobre o cachorro caramelo? Eu disse que ia começando a chegar numa resposta, né? Apesar de não ter chegado numa resposta conclusiva. Mas eu acho que a diferença é quanto à acessibilidade. A gente está acostumado à desconstrução o tempo inteiro. Portanto, desconstruir é mais fácil, inclusive, de aceitar. É mais entendível. É mais comum. Construir, por sua vez, requer esforço. Nesse caso, um esforço mental, né? Onde as pessoas têm cada vez mais aversão nos últimos tempos. Mas, enfim, requer atenção, requer cuidado, requer um trabalho. Destruir não requer trabalho, né? Requer só e somente só força bruta. Você chega lá e avassala aquilo dali. Falando enquanto produtor de conteúdo, fazer um texto negativo é muito mais fácil do que fazer um texto positivo, tá? Mais fácil quanto, pegar? Mais fácil ao ponto de não precisar sequer fazer texto. Eu começo essa percepção, ou melhor, essa reflexão puto, né? Depois eu fico envergonhado por ser hipócrita. E eu vou agora pro terceiro momento, que é quando eu fico apenas triste. Triste de perceber que talvez eu não seja o mais necessário para todo esse meio de comunicação que envolve filmes, séries e arte no geral. É isso que eu penso às vezes. Eu gosto de construir. Fim. É mais difícil, é mais não sei o quê. Beleza, mas eu gosto de construir. Acabou. Meu objetivo aí ao cinema é que aquilo dali me agrade profundamente. Mesmo que seja ruim, não importa. Quem pensa que enquanto crítico eu vou ao cinema em busca de achar algo ruim, esse é dos piores pensamentos que pode ter com relação a esse meu tipo de trabalho. É como o sujeito achar que o bom trabalho é ter um péssimo dia de trabalho. Não existe isso. É irreal. É péssimo assistir a um filme e achar ruim. É péssimo não se conectar com um filme, uma série, quer que seja. Pior ainda é falar sobre, é comunicar sobre, é gastar tempo da sua vida refletindo sobre aquilo. É muito pior até do que assistir. E depois receber todos os comentários derivados disso, aí, meu amigo, aí vai, enfim, vai para outro nível de chateação. Filme ruim é um péssimo dia de trabalho. É isso que eu quero que você entenda. Pelo menos pra mim. Porque, como eu disse, eu gosto de construir. Eu gosto daquele sentimento de sair do cinema e dizer, meu irmão, o que foi isso que eu assisti agora? Isso é simplesmente espetacular. Preciso falar sobre. Se construir tá fora de moda, ou melhor, se construir não é tão popular assim, eu sirvo pra quê no final das contas? Pra ter péssimos dias de trabalho um seguido do outro? É isso? I think one of the things that I like best about Agnes's film is it's one of the few films that I've seen in a long time where I recognize real people. And far from being grotesque, as I say, one of the interesting things about the film is that there really are lots of people like this, and that the film shows them, whereas most people you see in movies have very little relation to real people. That isn't bad either. I mean, that's one of the conventions of art. The relation of art to real life is very complicated and very ambiguous. Susan Sontag foi uma intelectual, escritora, crítica cultural norte-americana, conhecida por suas análises profundas sobre fotografia, cultura, política, sociedade, enfim. Em um dos ensaios dela, né, o Notas sobre o Camp, ela explora esse tal camp, que é uma sensibilidade estética em busca de valorizar o exagero, o artifício em si, do jeito que ele é, a coisa em si, do jeito que ela é. E também de entender e aceitar toda aquela extravagância. E no que é considerado fora dos padrões convencionais de arte e também de cultura. Aí muita gente se confunde com o campo de dizer assim, então é sobre gostar de filme ruim. Não, eu vou dar um exemplo. Um dia depois de assistir Zona de Interesse, conversando com um colega, ele disse assim, um amigo meu assistiu, saiu devastado do filme, porque o filme todo o pessoal acendendo e apagando a luz. O Zona de Interesse, ele quebra padrões de uma indústria, né? Ele é essencialmente um rompimento, uma fissura no jeito de fazer cinema como a indústria cultural gosta. Por quê? Porque ele sequer tem cameraman, ele coloca as câmeras presas e fica filmando e depois faz ali tudo na montagem. Ele deixa que o plano longo seja mais longo ainda. E assim sucessivamente. Já citei esse caso, mas volto a citar. Recentemente no Cine Ceará eu assisti o filme Cielo Abierto, que é um filme peruano. Enfim, o pai trabalha em Arequipa, no Peru, quebrando pedra e tal. E o filho 3D, fazendo renderização de paisagens. Tem um plano no filme que o cidadão tá com a cruz, ele, plano geral, abertão, ele ultrapassa o plano inteiro. No que se levanta a pessoa no meio do cinema e diz, diabo, eu vim foi pra ver filme, eu tô vendo isso. E sai do cinema, né? Totalmente indignado. Por quê? Porque esse filme ele tá quebrando um padrão estético acostumado ali dentro do popular. Então o camp é o quê?
aceitar esse filme, receber como tal, e também receber os filmes que são ridículos do ponto de vista de padrão, de uma maneira que você diga, ok, vou analisá-lo com muita calma. O camp é a resolução de um dilema que vem entender, além de diversas outras coisas, como qualquer coisa pode gerar interesse positivo no público, mesmo que seja o sensacionalismo polarizador. A partir disso, eu volto ao Márcio Renato para fechar esse pensamento, tá? Eu falei que ele é um amigo meu de um grupo que adora, assim como eu, mostrar peia comendo solta nos arredores da sociedade. O que eu não falei é que ele é doutor em sociologia. Eu perguntei pro Márcio o que ele acha, né? Na verdade, perguntei pro grupo todo o que eles acham que a galera curte mais ver falar mal sobre algo do que bem sobre outro algo. A sociologia do conflito, como assim chamada, nos ajuda bastante a entender um pouco desse comportamento dos grupos sociais. Esses grupos tendem a buscar uma maior coesão das suas partes, o fortalecimento das suas ideias, dos seus elos, das suas convicções, do seu ângulo de olhar o mundo, a partir da contraposição com grupos de interesses diferentes, de interesses conflitantes. Então, por incrível que pareça, é o conflito, é a contraposição, é a oposição de ideias que fortalece, que cria laços mais sólidos dentro do seu próprio grupo. Então, a harmonia ela não é tão agregadora. A oposição e o conflito são muito mais. Se eu vejo um grupo de ideias diferentes, um grupo que curte DC e o meu grupo curte Marvel, não adianta eu apenas ratificar os elementos da minha preferência, né? O nosso elo, o nosso sentimento de pertencimento de grupo, ele fica mais forte quando eu me oponho ao outro, tá? É uma questão complexa, mas está muito presente nas teorias da sociologia moderna sobre os conflitos sociais. Ou seja, em vez de tirar o bom de tudo para fazer uma crítica profunda, uma construção em vez de destruição, o que vinga é o anti-camp. É a capacidade de tirar o ruim de tudo e tecer, sobretudo, a negatividade com o aparato de ser uma antítese necessária, quando, na verdade, é só e somente só para engordar a audiência sedenta por sangue. Isto é, não basta, como disse o Márcio, que eu gosto da Marvel, eu tenho que criticar a DC. Mesmo que a DC não tenha nada para ser criticado, mas eu tenho que criticar porque isso fará com que a minha autoridade perante os Marvetes seja compreendida. Então é só e somente só para ter número, para ter essa autoridade para com um nicho específico. Ou seja, até quando se está construindo um amor por algo, você está destruindo outro algo. Ah, eu gosto disso, portanto odeio aquilo. Então toda construção nesse sentido tem uma anticonstrução, no caso uma destruição, é o anti-camp. Enquanto eu me vejo tendencioso aí cada vez mais para a linha da Susan Sontag, de tentar trabalhar uma visão não necessariamente positiva, mas edificante, eu diria, como eu fiz, por exemplo, recentemente com o filme Wish, né, um filme que eu não gosto, mas eu disse, o que é que eu vou tirar de bom desse filme? E trouxe lá, e também deu pouquíssimo resultado, é bom que se diga. Acontece que a realidade, né, enquanto eu estou indo por esse lado, a realidade, a internet, o YouTube, redes sociais, etc., parece querer o contrário disso. Parece querer a negatividade a favor de criar discussões que, lá e de novo outra vez, vai dar em um grande absoluto nada. Nenhum castelo de areia com teto de vidro será construído. Não vai. É o mais puro prazer de ver o contrário. Enfim, os números agradecem e assim seguimos pro próximo hype. Ou para a próxima briga de rua. Ou pro próximo vídeo reclamando dos vídeos passados. To be, what do you call that? Our thanks today to Agnes Varda and Susan Sontag for being with us and for talking about their films, Lions Love and Duet for Cannibals, respectively.